Capítulo 12. Na tarde seguinte, Mameha me chamou ao seu apartamento. Desta vez estava sentada à mesa esperando por mim quando a criada abriu a porta. Tive o cuidado de fazer a mesura adequada antes de entrar. Depois fui até a mesa e me curvei outra vez. Mameha-san, não sei o que a levou a esta decisão, comecei, mas não posso dizer quanto lhe sou grata. Não me agradeça ainda, interrompeu ela. Nada aconteceu. É melhor você me contar o que a senhora Anita lhe disse ontem, depois de minha visita. Bem, respondi. Acho que mamãe ficou um pouco confusa quanto ao motivo de a senhora ter me notado. E para dizer a verdade, eu também. Esperei que Mameha me dissesse alguma coisa, mas ela não o fez. Quanto a Hatsumomo, recomecei, nem perca seu tempo pensando no que ela diz. Você já sabe que está louca por ver você falhar, e a senhora Anita também. Não vejo por que mamãe haveria de querer que eu falhasse. Eu disse, levando em conta que vai ganhar dinheiro se eu tiver sucesso. Mas, se você pagar suas dívidas até os 20 anos, ela vai me dever bastante dinheiro. Ontem fiz uma espécie de aposta com ela, disse Mameha enquanto a criada nos servia chá. Eu não faria esta aposta se não tivesse certeza de que você será um sucesso. Mas se vou ser sua irmã mais velha, você também deve saber que minhas condições são muito severas. Esperei que me dissesse quais eram, mas ela apenas franziu a testa e falou. Shio, você tem de parar de soprar o seu chá deste jeito. Parece uma camponesa, deixe-o na mesa até esfriar o suficiente. Desculpe, não percebi o que estava fazendo. Pois está na hora de perceber. Uma geisha tem de ter muito cuidado com sua imagem. Agora, como eu ia dizendo, minhas condições são muito severas. Para começar, espero que você faça o que eu disser sem me questionar e sem duvidar de nada. Sei que desobedeceu algumas vezes a Hatsumomo e a senhora Anita. Talvez ache que tinha seus motivos, mas, se me perguntar, devia ter sido mais obediente. E talvez nenhum desses infortúnios tivesse lhe acontecido. Mameha estava certa. O mundo mudara muito desde então. Mas quando eu era criança, uma menina que desobedecesse aos mais velhos era logo castigada. Há vários anos peguei 2 irmãs mais novas, prosseguiu Mameha. Uma trabalhou duro, mas a outra era negligente. Um dia eu a trouxe ao meu apartamento e lhe expliquei que não toleraria que ela continuasse me fazendo de boba, mas nada adiantou. No mês seguinte eu a mandei embora e disse que procurasse outra irmã mais velha. Mameha-san, eu lhe prometo que isso nunca vai acontecer comigo, garanti. Graças a você eu me sinto como um navio que entra no oceano pela primeira vez. Jamais me perdoarei se a decepcionar. Sim, tudo bem, está ótimo. Mas não falo apenas em trabalho duro. Você terá de cuidar para que Hatsumomo não a faça cair em alguma armadilha. E pelos céus, não faça nada que aumente ainda mais as suas dívidas. Não quebre nenhuma xícara de chá. Prometi que não faria isso. Mas devo confessar que, ao pensar em Hatsumomo me pregando peças de novo, bem, não tive certeza de poder me defender. Mais uma coisa, disse Mameha. O que quer que você e eu falemos tem de ser particular. Você jamais vai contar nada a Hatsumomo, mesmo que tenhamos falado só do clima, entendeu? Se Hatsumomo lhe perguntar o que eu disse, deve responder: Ah, Hatsumomo-san, Mameha-san, nunca diz nada de interesse. Assim que ouço, sai do meu pensamento. Ela é a pessoa mais sem graça que conheço. Eu disse a Mameha que havia compreendido. Hatsumomo é muito esperta, prosseguiu ela. Se você lhe der a menor indicação, vai ficar bem surpresa de ver quanto ela adivinhará. De repente,
Mameha se inclinou para mim e disse numa voz zangada: sobre o que estavam conversando ontem, quando vi vocês duas juntas na rua? Nada, senhora, falei. Embora ela continuasse me fitando, fiquei tão perplexa que não consegui dizer mais uma palavra sequer. Nada? É melhor responder, sua menina idiota, ou vou despejar tinta em seu ouvido esta noite, quando estiver dormindo. Levei um instante para entender que Mameha tentava imitar Hatsumomo. Não era uma imitação muito boa, mas quando entendi sua intenção, respondi: para ser sincera, Hatsumomo-san, Mameha-san sempre diz coisas tão sem graça. Nunca consigo lembrar uma só palavra. Elas simplesmente derretem como flocos de neve. Tem certeza de que nos viu conversando? Porque eu não recordo nada. Mameha prosseguiu algum tempo com sua pobre imitação de Hatsumomo. No fim, disse que eu tinha feito tudo direito. Mas eu não estava tão confiante assim. Ser interrogada por Mameha, mesmo quando ela tentava agir como Hatsumomo, não era a mesma coisa que manter as aparências diante da própria. Nos 2 anos desde que mamãe me tirara das aulas, eu esquecera muito do que tinha aprendido. E para começar, não tinha aprendido muita coisa, pois minha cabeça andara ocupada com outros assuntos. Por isso, quando voltei à escola, depois de Mameha concordar em ser minha irmã mais velha, senti que só então começava a aprender. Eu estava com 12 anos e era quase tão alta quanto Mameha. Estar mais velha pode parecer uma vantagem, mas posso assegurar que não era. A maior parte das meninas da escola começara seus estudos muito antes disso. Em alguns casos, como mandava a tradição, aos 3 anos e 3 dias de idade. As que haviam começado tão jovens, em geral, eram filhas de geishas, criadas de tal modo que dança e cerimônia do chá eram parte do seu cotidiano, tal como nadar no lago fora parte do meu. Sei que descrevi um pouco como era estudar shamisen com a professora Kamondongo, mas uma geisha tende a estudar muitas artes além de shamisen. Na verdade, o gei de geisha significa artes, de modo que a palavra geisha significa artesã ou artista. Minha primeira aula de manhã era numa espécie de pequeno tambor que chamamos tsutsumi. Talvez você esteja pensando por que uma geisha se interessaria por tocar tambor, mas a resposta é simples. Num banquete ou em qualquer reunião informal em Gion, as geishas costumam dançar ao som de apenas um shamisen ou de alguém cantando. Mas para o palco, em espetáculos como Danças da Velha Capital, realizados a cada primavera, 6 ou mais tocadoras de shamisen se reúnem num grupo, apoiadas por vários tipos de tambores, e também por uma flauta japonesa que chamamos fui. Assim, uma geisha tem de praticar todos esses instrumentos ainda, que possa ser encorajada a se especializar em um ou dois. Como lhe disse, minha aula de manhã cedo era o tamborzinho que chamamos tsutsumi, tocado de joelhos como todos os outros instrumentos musicais que aprendíamos. O tsutsumi é diferente dos outros instrumentos de percussão, porque é apoiado no ombro e tocado com a mão, diferente do okawa, maior que ele, que se apoia na coxa, ou que o maior tambor de todos, o taiko, que fica inclinado num suporte e é tocado com bastões grossos. Estudei todos em uma ocasião ou outra. Um tambor pode parecer algo que até uma criança sabe tocar, mas na verdade há vários modos de tocar cada um, como no taiko, cruzando o braço diante do corpo e manejando o bastão com a mão para trás, o que chamamos de uchikomi, ou tocando com um braço ao mesmo tempo que se ergue o outro, o que chamamos sarashi. Há outros métodos, cada um produzindo um som diferente, mas só é possível dominá-los depois de muita prática.
Além disso, a orquestra está sempre à vista do público, de modo que os movimentos têm de ser graciosos, atraentes e em harmonia com os das outras geishas. Metade do trabalho consiste em tirar o som correto, outra metade em fazê-lo da forma perfeita. Minha aula seguinte pela manhã, após os tambores, era a flauta japonesa. Depois disso, o shamisen. O método de estudo de qualquer um desses instrumentos era mais ou menos o mesmo. A professora começava tocando e as alunas tentavam repetir. Às vezes soávamos como um bando de animais no zoológico, mas não era comum, pois as professoras tinham cuidado de começar com sequências simples. Por exemplo, em minha primeira aula de flauta, a professora tocou uma nota só e tentamos repeti-la juntas. Mesmo depois de apenas uma nota, a professora ainda tinha muito a corrigir. Fulana de tal, você tem de ficar com o dedo mínimo baixado, não esticado no ar. E você, Cicrana? Por acaso sua flauta está fedendo? Não? Então por que está franzindo o nariz desse jeito? Era muito exigente, como a maior parte das professoras, e tínhamos medo de cometer erros. Não era incomum ela tirar a flauta de alguma pobre menina para bater-lhe no ombro com ela. Depois de tambores, flauta e shamisen, minha aula seguinte quase sempre era de canto. No Japão se canta muito em festas, e naturalmente é para as festas que os homens vêm a Gion. Mas mesmo que uma menina não consiga manter o tom e nunca lhe peçam para cantar diante de outros, precisa aprender canto para entender dança. É, porque as danças são feitas de acordo com músicas especiais, muitas vezes executadas por uma cantora que se acompanha ao shamisen. Há muitos gêneros diferentes de canções. Muito mais do que eu poderia dizer, mas em nossas aulas estudávamos 5 tipos. Algumas eram baladas populares, algumas eram longas peças do teatro kabuki, contando uma história. Outras pareciam um breve poema musical. Não faria sentido descrever estas canções, mas quero dizer que, enquanto eu achava a maior parte encantadora, estrangeiros muitas vezes pensam que soam como gatos miando num pátio. É verdade que o canto japonês tradicional envolve muitos gorjeios. E muitas vezes o som vem de tão profundo na garganta que sai mais pelo nariz do que pela boca, mas é apenas questão de hábito. Em todas estas aulas, música e dança eram parte apenas do aprendizado, porque uma menina que domina os vários tipos de arte ainda se sairá mal numa festa, se não conhecer o comportamento e a atitude adequados. Esse é um dos motivos pelo qual as professoras sempre insistem nas boas maneiras e na postura de suas alunas, ainda que a menina esteja apenas correndo até o banheiro. Quem tem aula de shamisen, por exemplo, será corrigida se não falar em linguagem adequada, ou se falar com um sotaque regional, em vez da fala de Kyoto, ou por sentar-se encurvada, ou por andar a passo arrastado. Na verdade, a censura mais severa que uma menina recebe não costuma ser por tocar mal seu instrumento, ou não aprender as palavras de uma canção, mas por ter unhas sujas, ser pouco respeitosa ou algo assim. Às vezes, quando falo com estrangeiros sobre o meu treinamento, eles perguntam: bom, mas quando estudou arranjo de flores? A resposta é nunca. Qualquer pessoa que se sente diante de um homem e comece a arrumar flores para entretê-lo, provavelmente ao levantar os olhos descobrirá que ele pegou no sono. Você precisa ter em mente que uma geisha deve, acima de tudo, distrair ou atuar. Podemos servir chá ou saquê para um homem, mas jamais vamos apanhar outra porção de picles. Na verdade, nós, geishas, somos tão mimadas por nossas criadas que quase nem sabemos cuidar de nós mesmas, nem arrumar nossos quartos, muito menos enfeitar uma sala de chá com flores.
Minha última aula da manhã era a cerimônia do chá. Há vários livros a respeito da cerimônia, de modo que não vou entrar em detalhes. Mas basicamente ela é conduzida por uma pessoa ou duas, sentadas diante de seus convidados e preparando o chá de maneira muito tradicional, usando potes lindos, misturadores de bambu e assim por diante. Até os convidados são parte da cerimônia porque têm de segurar o chá de certo modo para bebê-lo. Se você pensar que tudo é apenas sentar-se para tomar chá, bem, digamos que é uma espécie de dança ou meditação conduzida de joelhos. O chá em si é feito de folhas moídas até se tornar em pó e depois colocadas com água fervente para formar a mistura verde e espessa, que chamamos matcha, que não agrada nada aos estrangeiros. Admito que parece uma água verde suja e tem um gosto amargo, a que é preciso se acostumar. A cerimônia do chá é parte muito importante do treinamento de uma geisha. Não é inusitado que uma festa numa residência particular comece com uma breve cerimônia dessas, e os convidados que vêm assistir às danças em Gion primeiro recebem chá preparado por uma geisha. Minha professora da cerimônia do chá era uma jovem, de talvez 25 anos, que, como eu soube mais tarde, não era muito boa geisha, mas era tão obcecada pela cerimônia que a ensinava como se cada momento fosse sagrado. Devido ao seu entusiasmo, aprendi rapidamente a respeitar suas aulas e devo dizer que era a aula perfeita para se ter depois de uma longa manhã. A atmosfera era muito serena. Mesmo agora, acho a cerimônia do chá tão revigorante quanto uma boa noite de sono. O que dificulta tanto o treinamento de uma geisha não são apenas as artes que ela precisa aprender, mas o ritmo frenético de sua vida. Depois de passar a manhã inteira em aulas, ainda esperam que ela trabalhe de tarde e de noite como sempre. E ela não dorme mais que 3 a 5 horas por noite. Durante meus anos de treinamento, mesmo que eu fosse 2 pessoas, provavelmente minha vida ainda seria ocupada demais. Eu ficaria feliz se mamãe me liberasse de minhas tarefas, como fizera com a abóbora. Mas, levando em conta a sua aposta com Mamerá, acho que jamais pensou em me oferecer mais tempo para treinar. Algumas de minhas tarefas foram passadas a criadas, mas na maior parte dos dias eu era responsável por mais do que conseguia fazer. E ainda se esperava que me exercitasse 1 hora ou mais no shamisen todas as tardes. No inverno, a abóbora e eu tínhamos que endurecer nossas mãos, mantendo-as em água gelada até gritarmos de dor. Depois tocávamos lá fora, no pátio congelante. Pode parecer cruel, mas as coisas eram feitas assim, naquele tempo. Endurecer as mãos ajudava a tocar melhor. Entenda, o medo do palco tira a sensibilidade de nossas mãos. E se a gente já se habituou a tocar com mãos insensíveis e doloridas, o medo do palco se torna um problema muito menor. No começo, a abóbora e eu praticávamos shamisen juntas, todas as tardes, logo depois de nossa hora de leitura e escrita com titia. Estudávamos japonês com ela desde que eu chegara e titia sempre insistia nas boas maneiras. Mas enquanto praticávamos shamisen à tarde, a abóbora e eu nos divertíamos muito. Se ríamos alto, titia ou uma das criadas vinha nos repreender. Mas desde que fizéssemos pouco ruído, tocando os shamisen enquanto conversávamos, conseguíamos nos divertir 1 hora inteira na companhia da outra. Era a parte do dia de que eu mais gostava. Então, certa tarde, enquanto a abóbora me ajudava com uma técnica para fundir notas, Hatsumoma apareceu no corredor à nossa frente. Não a tínhamos escutado chegar. Ora, vejam só, a futura irmã mais nova de Mamerá, disse. Acrescentara o futura, porque Mamerá e eu não seríamos oficialmente irmãs até a minha estreia como geisha aprendiz. Eu podia ter chamado você de senhorita burrinha, continuou,
Mas depois do que acabo de observar, acho que devo usar isso com a abóbora. A pobre abóbora baixou seu shamisen no colo, como um cachorrinho metendo o rabo entre as pernas. Eu fiz alguma coisa errada? Perguntou. Não precisei olhar para Hatsumomo para ver a raiva em seu rosto. Tive um medo horrível do que aconteceria a seguir. Absolutamente nada, disse Hatsumomo. Eu só não tinha percebido que pessoa caridosa você é. Desculpe, Hatsumomo, disse a abóbora. Eu estava tentando ajudar Shio, mas Shio não quer sua ajuda. Quando quiser ajuda com o shamisen, vai procurar a professora. Será que essa sua cabeça é apenas uma grande abóbora vazia? Hatsumomo beliscou tão forte o lábio de abóbora que o shamisen caiu de seu colo no chão de madeira e dali para o corredor de terra batida. Precisamos ter uma conversinha, disse-lhe Hatsumomo. Guarde seu shamisen e eu ficarei aqui parada, para assegurar que não vá cometer nenhuma outra burrice. Quando Hatsumomo a soltou, a pobre abóbora desceu para pegar seu shamisen e começou a desmontá-lo. Lançou-me um olhar compassivo e achei que ia se acalmar. Mas na verdade seu lábio começou a estremecer. Depois seu rosto inteiro tremeu como o chão antes de um terremoto. E de repente ela deixou cair as peças do seu shamisen e levou a mão à boca, que já começara a inchar, enquanto lágrimas rolavam por suas faces. O rosto de Hatsumomo se abrandou, como se o céu irado se desfizesse. E ela se virou para mim com um sorriso satisfeito. Vai ter de procurar outra amiguinha, disparou. Depois que a abóbora e eu tivermos a nossa conversa, ela não vai mais lhe dirigir a palavra. Não é, abóbora? A abóbora concordou com um sinal de cabeça, pois não tinha escolha, mas pude ver como lamentava aquilo. Nunca mais treinamos shamisen juntas. Na minha visita seguinte ao apartamento de Mamerá, contei-lhe o ocorrido. Espero que leve a sério o que Hatsumomo lhe disse, avisou ela. Se a abóbora não tem permissão para falar com você, não diga uma palavra a ela, pois isso só vai lhe causar problemas. Além do mais, ela terá de contar a Hatsumomo o que você disser. Você confiava na pobre menina, mas agora não pode mais. Fiquei tão triste ao ouvir isso que por um longo tempo quase nem consegui falar. Tentar sobreviver numa okiá com Hatsumomo, disse, afinal, é como ser um porco e tentar sobreviver num matadouro. Pensei em abóbora ao dizer isso, mas Mamerá deve ter entendido que eu falava de mim. Tem razão, disse ela. Sua única defesa é ter mais sucesso que Hatsumomo e expulsá-la. Mas todo mundo diz que ela é uma das geishas mais populares. Não posso me imaginar sendo mais popular do que ela. Eu não falei em ser popular, ressaltou Mamerá. Falei em ser bem-sucedida. Ir a muitas festas não é tudo. Eu moro num apartamento espaçoso com uma criada pessoal, enquanto Hatsumomo, que provavelmente frequenta tantas festas quanto eu, continua a viver na Okiá Nita. Quando falo em sucesso, eu quero dizer conquistar sua independência, até ter a própria coleção de kimonos ou até ser adotada como filha de uma Okiá, o que é mais ou menos a mesma coisa. Uma geisha estará em poder de outra pessoa. Você viu alguns de meus kimonos, não viu? Como acha que os consegui? Pensei que talvez a senhora tivesse sido adotada por uma Okiá antes de viver neste apartamento. Morei numa Okiá até 5 anos atrás, mas a dona dela tem uma filha natural, nunca adotaria outra. Então, se me permite perguntar, comprou todos esses kimonos? Shio, quanto acha que uma geisha ganha? Uma coleção completa de kimonos não significa apenas 2 ou 3 para cada estação. A vida de alguns homens giram em torno de Gion. Vão ficar entediados se virem você com a mesma roupa toda noite. Meu espanto deve
ter transparecido, pois Mameha riu da minha cara. Alegre-se, Xiu-chan. Há outra resposta a este enigma. O meu Dana é um homem generoso e comprou a maioria desses trajes para mim. É por isso que tenho mais sucesso do que Hatsumomo. Tenho um Dana rico. Ela não tem nenhum há anos. Eu já morava em Gion fazia tempo suficiente para saber alguma coisa do que Mameha queria dizer por Dana. É o termo que a esposa usa para se referir ao marido, ou ao menos era assim no meu tempo. Mas geishas não têm marido uma vez que não se casam, ou, quando se casam, deixam de ser geishas. Entenda que, às vezes, depois de uma festa com uma geisha, certos homens não se satisfazem com o flerte e começam a desejar um pouco mais. Alguns se contentam em ir a lugares como o Miyagawa-cho, onde acrescentam o odor do próprio suor às casas desagradáveis, que vi na noite em que encontrei minha irmã. Outros tomam coragem e, num sussurro, perguntam à geisha a seu lado quais os seus honorários, entre aspas. É possível que uma geisha de classe inferior goste deste tipo de arranjo. Provavelmente ficará feliz em ganhar o dinheiro oferecido. Uma mulher como essa pode ser chamada de geisha e ser registrada assim, mas você deveria observar como ela dança, como toca o shamisen e o que conhece da cerimônia do chá antes de decidir se ela é ou não uma verdadeira geisha. Uma geisha de verdade jamais mancha a sua reputação entregando-se a um homem por uma noite. Não vou fingir que uma geisha nunca ceda a um homem atraente, mas isso será um problema particular dela. Geishas têm paixões como todo mundo e cometem os mesmos erros. Uma geisha que assume este risco só pode esperar não ser descoberta. Estará arriscando sua reputação, porém, mais importante que isso, arriscará também sua posição junto ao seu Dana, se tiver um. Para piorar, talvez provoque a ira da mulher que dirige sua okiá. Uma geisha que quer seguir suas paixões precisa correr esses riscos. Contudo, certamente não fará isso em troca de um dinheiro que poderia ganhar com a mesma facilidade de maneira legítima. De forma que, entenda, uma geisha do primeiro ou do segundo escalão de Gion não podem ser pagas para passar a noite com alguém. Mas se o tipo certo de homem está interessado em algo além disso, não apenas uma noite, mas um período muito maior, e se quiser lhe oferecer condições adequadas, bem, nesse caso a geisha ficará feliz em aceitá-las. Festas e coisas do tipo são muito boas, mas o verdadeiro dinheiro em Gion vem sempre de um Dana, e uma geisha sem um, como Hatsumomo, é como um gato de rua, sem ter quem o alimente. Você poderia esperar que, no caso de uma mulher linda como Hatsumomo, muitos homens quisessem se oferecer como seu Dana, e tenho certeza de que muitos o fizeram. Mas Hatsumomo deve ter irritado tanto a dona da Mizuki, que é sua principal casa de chá, que os homens que indagavam sobre ela ouviam sempre que não estava disponível, o que significaria já ter um Dana. Ao enfraquecer sua relação com a dona da casa de chá, Hatsumomo prejudicara sobretudo a si mesma. Sendo muito popular, ganhava dinheiro suficiente para deixar mamãe satisfeita, porém, como não tinha um Dana, não ganhava o bastante para obter sua independência e mudar-se da okiá. Nem podia mudar seu registro para outra casa de chá, com uma dona mais amigável que a ajudasse a encontrar um Dana. Nenhuma outra dona de casa de chá iria querer prejudicar sua relação com a Mizuki. Naturalmente, a maioria das geishas não se coloca nesse tipo de armadilha. Em vez disso, passa seu tempo encantando homens, na esperança de que algum dia um deles queira saber mais a seu respeito. Mas isso também pode não levar a nada. Se o homem não tiver dinheiro suficiente ou hesitar, quando alguém lhe sugerir um kimono caro como gesto de boa vontade.
Mas se as semanas de negociação chegam a um final feliz, a geisha e seu novo dana fazem uma cerimônia, como quando duas geishas se tornam irmãs. Na maioria dos casos, esse laço dura em torno de 6 meses, talvez mais, porque homens logo se cansam de rotinas. Provavelmente as condições do arranjo obrigarão o dana a pagar uma parte das dívidas de sua nova amante, a cobrir alguns de seus gastos mensais, como o custo de sua maquiagem e de algumas aulas, e talvez também suas despesas médicas, coisas desse tipo. Apesar de todos esses gastos, ele ainda continuará pagando os honorários habituais, pelo tempo que passar com ela, como qualquer outro cliente, mas terá direito a certos privilégios, entre aspas. Estas seriam as condições para uma geisha comum, mas uma geisha muito especial, como devia haver 40 ou 50 em Gion, teria expectativas muito maiores. Para começar, nem pensaria em macular sua reputação com uma série de danas. Teria um ou dois em toda a sua vida. Além de cobrir suas despesas normais, seu dana custearia seu registro, suas aulas e alimentação. Também lhe daria dinheiro para gastar, pagaria por recitais de dança e lhe compraria presentes como kimonos e joias. E se passasse tempo com ela, não lhe pagaria os honorários comuns. Em vez disso, como gesto de boa vontade, pagaria bem mais. Certamente, Mameha era uma dessas geishas especiais. Na verdade, mais tarde descobri que era uma das 2 ou 3 mais conhecidas de todo o país. Você talvez tenha ouvido falar na famosa geisha Mametsuki, que teve um caso com o primeiro-ministro do Japão pouco antes da Primeira Guerra Mundial e causou certo escândalo. Era a irmã mais velha de Mameha. Por isso, ambas tinham Mami no nome. É comum uma jovem geisha tirar seu nome da irmã mais velha. Ter uma irmã mais velha como Mametsuki já bastaria para assegurar uma bela carreira a Mameha. Mas no começo dos anos 1920, o Ministério do Turismo começou sua primeira campanha de propaganda internacional. Os pôsteres mostravam uma linda foto do pagode do templo Toji, no sudeste de Kyoto, com uma cerejeira de um lado e uma adorável jovem geisha aprendiz do outro, muito tímida e graciosa e de uma refinada delicadeza. Essa geisha aprendiz era Mameha. Seria desnecessário dizer que Mameha ganhou fama. O pôster foi exibido nas grandes cidades de todo o mundo dizendo: "Venha visitar a terra do sol nascente", em uma infinidade de idiomas. Inglês, alemão, francês, russo e outras línguas das quais nunca ouvi falar. Na época, Mameha tinha apenas 16 anos, mas de uma hora para outra começou a ser chamada para conhecer todos os chefes de estado que vinham ao Japão, cada aristocrata da Inglaterra ou da Alemanha, todo milionário dos Estados Unidos. Serviu saquê para o grande escritor alemão Thomas Mann, que depois lhe contou uma longa e enfadonha história durante quase 1 hora, através de um intérprete. Também entreteve Charlie Chaplin e o revolucionário chinês Sun Yat-sen e, mais tarde, Ernest Hemingway, que ficou muito embriagado e disse que seus lindos lábios vermelhos o faziam pensar em sangue sobre a neve. Depois disso, Mameha só ficara ainda mais famosa, fazendo apresentações de dança amplamente divulgadas no Teatro Kabukiza, em Tóquio, às quais era comum que comparecessem o primeiro-ministro e grande número de outros homens importantes. Quando Mameha anunciou sua intenção de fazer de mim sua irmã mais nova, eu não sabia nada disso a respeito dela. Foi melhor assim, pois acho que teria me sentido tão intimidada se soubesse que acabaria sem ação e trêmula em sua presença.
Mameha teve a bondade de me explicar muitas destas coisas naquele dia em seu apartamento. Quando viu que eu entendera, disse: depois da sua estreia, você será geisha aprendiz até os 18 anos. E então vai precisar de um dana se quiser pagar suas dívidas. Um dana muito rico. Meu trabalho será cuidar para que você seja bem conhecida em Gion, mas treinar muito para se tornar boa dançarina depende de você. Se não conseguir chegar pelo menos ao 5º estágio aos 16 anos, nada que eu faça poderá ajudar. E a senhora Anita adorará ganhar a aposta de mim. Mas, Mameha-san, disse eu, não entendi o que a dança tem a ver com isso. A dança tem tudo a ver com isso, garantiu. Se você pensar nas geishas mais bem-sucedidas de Gion, verá que todas são grandes dançarinas. A dança é a mais reverenciada das artes de uma geisha. Só as mulheres mais belas e promissoras são encorajadas a se especializar nisso e nada, exceto talvez a cerimônia do chá, se compara à riqueza de suas tradições. A escola de dança que as geishas de Gion seguem, a Inoue, deriva do teatro No. Como No é uma arte muito antiga, sempre foi patrocinada pela corte imperial e as dançarinas de Gion consideram sua arte superior à praticada no distrito de Pontocho, do outro lado do rio, que vem do Kabuki. Ora, sou grande admiradora do Kabuki e tive a sorte de ter como amigos vários dos mais famosos atores Kabuki deste século. Mas Kabuki é uma forma relativamente nova de arte. Ela não existia antes de 1700 e sempre foi apreciada por pessoas comuns, em vez de ser patrocinada pela corte imperial. Simplesmente não se pode comparar a dança de Pontocho com a Inoue de Gion. Todas as geishas aprendizes têm de estudar dança, mas como eu disse, só as bonitas e promissoras são encorajadas a se especializar nisso e a se tornar verdadeiras dançarinas em vez de tocadoras de shamisen ou cantoras. Infelizmente, o motivo pelo qual a abóbora com seu doce rosto redondo passava tanto tempo exercitando-se no shamisen era não ter sido escolhida para dançar. Eu não era tão bonita a ponto que me dessem a dança como única escolha, como acontecera com Hatsumomo. Parecia-me que só me tornaria dançarina se mostrasse às professoras que estava disposta a me esforçar tanto quanto fosse preciso. Mas, graças a Hatsumomo, minhas aulas tiveram um péssimo começo. Minha instrutora tinha uns 50 anos e era conhecida como professora Rabo, pois sua pele se acumulava na garganta, de modo a formar um pequeno rabo debaixo do queixo. Como tanta gente em Gion, a professora Rabo odiava Hatsumomo, que sabia bem disso. E o que pensa que Hatsumomo fez? Foi procurar a mulher. Sei disso porque a professora me contou anos depois e comentou: professora, posso lhe pedir um favor? Estou de olho numa das alunas de sua turma que me parece muito talentosa. Eu ficaria muito grata se pudesse me dizer o que pensa dela. Chama-se Shio e gosto muito dela, muito. Eu me sentiria eternamente em dívida com a senhora por qualquer ajuda especial que pudesse lhe dar. Depois disso, Hatsumomo não precisou dizer mais nada, porque a professora Rabo me deu toda a ajuda especial, entre aspas, que Hatsumomo esperara. Eu não dançava mal, mas a professora Rabo começou a me usar como exemplo de como as coisas não deveriam ser feitas. Recordo certa dança em que nos mostrou um movimento dobrando o braço sobre o corpo de certo modo e batendo o pé na esteira. Todas devíamos copiar o movimento juntas, mas como éramos iniciantes, quando terminamos e batemos o pé, o som foi como se uma travessa de feijões tivesse sido derramada no chão, pois nenhum pé acertou a esteira no mesmo momento que o outro.
Posso lhe assegurar que não fiz nada pior que as outras. Mas a professora Rabo se postou diante de mim com aquele rabinho tremendo debaixo do queixo e deu várias pancadas com seu leque dobrado contra a coxa antes de bater com ele na lateral da minha cabeça. Não batemos o pé a qualquer hora, zangou-se, e não repuxamos o queixo. Nas danças da Inoue, o rosto precisa permanecer inexpressivo, como a máscara usada no teatro No. Ela se queixara de que meu queixo estava repuxado, quando o seu próprio tremia de raiva. Fiquei quase em prantos porque ela me batera, mas as outras alunas caíram na risada. A professora Rabo me censurou por isso. Como castigo, me mandou para fora da aula. Não posso dizer o que teria sido de mim se Mamãe Rá não tivesse ido lhe falar, ajudando-a a entender o que realmente acontecera. Por mais que antes disso a professora Rabo já odiasse Hatsumomo, tenho certeza de que a odiou ainda mais ao saber como fora enganada. Fico feliz em dizer que ela lamentou tanto o modo como me tratara, que logo me tornei uma de suas alunas favoritas. Não digo que eu tivesse qualquer tipo de talento natural em dança ou qualquer outra coisa, mas estava muito determinada a atingir meu objetivo. Desde o encontro com o presidente na rua, naquele dia de primavera, o que eu mais desejava era me tornar uma geisha e conseguir um lugar no mundo. Agora que Mamehá me dera esta chance, eu queria fazer tudo direito, mas com tantas aulas e tarefas e minhas altas expectativas, senti-me exausta nos primeiros 6 meses de treinamento. Depois disso, comecei a descobrir pequenos truques que ajudavam a fazer tudo andar melhor. Por exemplo, um jeito de me exercitar no shamisen enquanto fazia minhas tarefas na rua. Fazia isso treinando uma canção mentalmente. Imaginava como minha mão esquerda deslizaria no instrumento e como a palheta deveria encostar na corda. Assim, quando colocava no colo o instrumento real, às vezes conseguia tocar bastante bem, embora só tivesse treinado uma vez. Algumas pessoas achavam que eu aprendia sem nem mesmo exercitar, mas na verdade tinha praticado enquanto percorria as ruas de Gion. Usei um truque diferente para aprender baladas e outras canções que estudávamos na escola. Desde a infância fui capaz de escutar uma vez uma música e lembrá-la bastante bem no dia seguinte. Não sei o motivo. Talvez algo especial em minha cabeça. Assim, passei a anotar as letras em um pedaço de papel antes de dormir. Quando eu acordava, minha mente ainda estava livre e eu lia a página antes mesmo de me mexer no meu futon. Isso costumava bastar, mas com a melodia o processo era mais difícil. Então usei o truque de associá-la a imagens, por exemplo. Um ramo caindo de uma árvore me fazia lembrar um tambor. Ou água fluindo numa pedra me lembrava de dobrar a corda do shamisen para que a nota se tornasse aguda. E eu imaginava a canção como uma espécie de passeio. Mas, naturalmente, o maior e mais importante desafio para mim era a dança. Meses a fio, usei os vários truques que descobrira, mas pouco me ajudaram. Então, certo dia, titia ficou furiosa quando derramei chá sobre uma revista que ela estava lendo. O estranho era que eu vinha pensando coisas boas a seu respeito, no exato instante em que ela se virou contra mim. Fiquei muito triste depois disso e pensei em minha irmã, em algum lugar do Japão sem mim, e em minha mãe, que eu esperava estar em paz no paraíso, e em meu pai, que não relutara em nos vender e passar os últimos dias de sua vida sozinho. Enquanto estas ideias se formavam, meu corpo foi ficando pesado. Então, subi as escadas e fui para o quarto onde a abóbora e eu dormíamos, porque depois da visita de Mamehá, a nossa Okiá, mamãe me transferira para lá.
Em vez de me deitar no tatame e chorar, fiz um movimento ondulatório com o braço acima do peito. Não sei por quê. Era parte de uma dança que eu estudara naquela manhã e que me parecera muito triste. Ao mesmo tempo, pensei no presidente e em como minha vida seria muito melhor se eu pudesse contar com um homem como ele. Observando meu braço ondular o ar, a doçura do seu movimento, me pareceu expressar tristeza e desejo. Meu braço parecia passar pelo ar com grande dignidade, não como uma folha flutuando ao cair de uma árvore, mas como um navio no oceano deslizando pelas águas. Acho que, por dignidade, eu me refiro a uma espécie de confiança ou certeza tais que um pequeno sopro de vento ou o quebrar de uma onda não fariam diferença. Naquela tarde, descobri que conseguia me mover com grande dignidade quando meu corpo ficava pesado. E se imaginasse o presidente a me observar, meus gestos ganhavam tanta emoção que às vezes era como se cada movimento da dança interagisse um pouco com ele. Girando com minha cabeça inclinada em certo ângulo, eu podia indagar: onde passaremos o dia juntos, presidente? Estendendo meu braço e abrindo o leque, eu dizia como estava grata por ele ter me honrado com sua companhia, e quando na sequência fechava o leque, significava que nada na vida me interessava mais do que agradá-lo.